Boa noite, pessoal que está no YouTube, pessoal que está pelo Zoom, né? Tem gente que entrou aí pelo Zoom e tá sem o áudio, tá? De qualquer maneira, eu vou tirar o áudio mesmo de todas vocês e peço aí, conforme for entrando, né? Que todas mantenham aí os seus microfones fechados, né? Quem está entrando aqui pelo Zoom. Hoje nós vamos fazer uma terapia muito esclarecedora, eu diria. A gente fez essa mesma terapia, né, às 16 horas, e agora à noite estamos abrindo aí para mais pessoas. E de tarde tivemos um excelente resultado, e acredito que vamos ter também aqui. Hoje a gente vai tentar entender, começar a trilhar esse caminho, né, de entender como a gente conquista a nossa paz, mesmo em meio da dificuldade, né? Você está passando alguma dificuldade aí? Com seu filho, com você mesmo, no trabalho? Então, a gente vai falar sobre isso. E já vou adiantar que a gente vai precisar de papel e caneta. Deixa eu só fixar o vídeo aqui em mim. E nós vamos precisar, então, de papel e caneta, tá? Se você ainda não tem aí, pegue, né? As últimas terapias nós fizemos uma reprogramação emocional, hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai fazer um exercício para trabalhar no nosso consciente, não no subconsciente, né? Porque alguns problemas a gente encontra a solução no consciente, alguns a gente encontra a solução no subconsciente, né? Então, hoje a gente vai trabalhar essa nossa parte consciente. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Desculpa a minha carinha de cansada, né? Mas já tomei a minha vitamina aqui para me manter acordada durante essa aula com vocês. Só tirando o áudio aqui de todos vocês que estão pelo Zoom, para não sair aqui no YouTube por enquanto, tá bom, meninas? Então, ó, tô vendo bastante gente aí. Eu só não consigo ver exatamente quantas pessoas nós estamos, mas acho que estamos em 30 e poucas por enquanto, né? Já pegaram papel e caneta? Fala aí para mim, já peguei, para eu saber aqui. Quem tá pelo Zoom, pode fazer um joinha aí para mim, que eu tô vendo vocês, né? Tô vendo quem tá com a câmera aberta, né, gente? Me ajuda também. E quem não tá com a câmera aberta, pode escrever aí no chat também do Zoom, tá bom? Eu só vou... Tá, corre lá, Fabi. Então, né, boa noite aí mais uma vez para todas vocês. Fabi, Janaína, Socorro, Pamela, Thalita, Nelly, Flávia, Lécia, Raquel, Kelly, tem bastante gente. Alexandra, Sueli, né? A Cíndia, acho que já falei. Cheguei depois do susto, né, Cíndia? Ô, mulher desesperada, viu? Tá doido. Mas então, vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. E eu quero que vocês pensem aí, enquanto eu vou só consultar lá, ver se tem mais algum aluno chegando, quero que vocês pensem aí qual é o problema que mais está incomodando a sua vida, né? Lembrando, gente, que essa é uma terapia que a gente está disponibilizando também, né, via YouTube, mas é uma terapia do Reconectando Pais e Filhos. E se você ainda não é inscrito aí no canal, né, se inscreva. Ajuda a gente aí a crescer esse canal, já curte aí o vídeo também, embora ele vai ficar gravado, disponível aí para vocês no canal do YouTube, só por 24 horas, tá? Mas curte aí, porque de repente tem gente que vai chegar amanhã para assistir e fazer essa terapia, né? E a gente vai conseguir ajudar essas pessoas também. Então, ó, bastante gente chegando aí. Quem tá chegando agora, pessoal, pega papel e caneta, tá? Corre, pega papel e caneta, porque a gente já vai iniciar. Só tô dando mais um minutinho aqui para a gente poder começar, porque eu sei que às vezes o pessoal atrasa, né? Para entrar e principalmente os alunos, né? Que sabem que eu sou coração mole, eu sempre espero uns 5 minutinhos aí. Então, pensaram no problema? Né? Eu sei que a gente tem muitos problemas na vida, mas eu quero que vocês escolham um único problema para a gente trabalhar hoje, tá? E aí, lógico, a hora que vocês aprenderem a lógica, né, desse exercício, vocês vão poder aplicar aí para todos os problemas, né, que vocês têm aí na vida de vocês e vai fazer o mesmo resultado,
né? Só um último recado, então, enquanto a gente espera só mais meio minuto, o pessoal terminar de entrar. Não vou esperar mais não, a gente já vai começar, já demos aí 8 minutinhos de lambuja. Faremos na semana que vem uma nova jornada do TDAH Não É Bicho Papão. Estamos na 5ª jornada do TDAH Não É Bicho Papão. Se você ainda não se inscreveu, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, tá? alessandraluizari.com. Corre lá, se inscreve. A jornada é gratuita e a gente vai oferecer o certificado para quem é profissional da área da saúde ou educação, certo? Ou se você está querendo entrar nessa área, a gente vai conversar e eu vou poder disponibilizar esse certificado para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo de papel e caneta na mão. Deixa eu só abrir o chat aqui do Zoom para eu ver vocês melhor. Beleza, tô vendo tudo aqui agora. Então, vamos lá. Pensaram, né? Nesse problema maior aí que está incomodando você. Quero que vocês peguem um único problema, né? Já falei. E esse problema é assim, pensa algo que está te incomodando muito. O que é mais urgente aí, que está atrapalhando a sua vida e que você quer resolver? Vamos trabalhar isso hoje, né? Vamos trabalhar junto isso hoje? Então, boa noite aí quem está entrando, Rosângela, né? O Cleudes. Já peguem papel e caneta, tá bom, pessoal? E aí eu quero que você escreva no seu papel esse problema, né? Esse problemão aí que você separou para a gente trabalhar aqui hoje. Escreve ele aí no seu papel. E você pode escrever uma frase ou uma única palavra aí, você sabe, né? Afinal de contas, qual é o problema que você está enfrentando. É só para você lembrar quando você for ler esse papel novamente, tá? Alexandra, você não conseguiu o certificado na última jornada? Chama a gente no privado, no WhatsApp. Você está em algum grupo ainda do TDAH Não É Bicho Papão? Se você estiver, chama a gente que é um dos administradores do grupo, tá bom? E a gente vai enviar o link do formulário para você preencher. E se mais alguém aí, né, se sentiu, de repente não recebeu o formulário, entre em contato com a gente, tá, gente? Só nos deem um tempo aí, né, para fazer esse formulário, porque estamos às portas aí da 5ª jornada. Então, olha só, você escreveu aí o seu problema, certo? Agora eu quero que você pense, e você vai escrever isso também, né, aí no seu papel, como que esse problema afeta a sua vida? Então, de repente, vou usar o mesmo exemplo que eu usei às 16 horas, tá? Vocês podem colocar aí, se vocês quiserem, no chat para mim, qual é o problema que você escolheu, né, para trabalhar aqui hoje. Aí, de repente, eu posso até pegar o exemplo de um de vocês para ficar mais concreto. Mas, por enquanto, vou pegar... Bem-vinda, Lu! Vou pegar um exemplo meu aqui, tá? Imagina que você fala assim, ó, Alessandra, o meu maior problema aqui hoje é com o meu filho ou com um aluno que eu tenho aqui, que ele é muito hiperativo e ele atrapalha todo o andar da carruagem aqui. Não consigo fazer nada do que eu tenho que fazer, ele é muito agitado, ele não faz o que eu peço, enfim. Vamos supor que você escolheu aí. A agitação do seu filho é o problema, ou a agitação do seu aluno, né, a hiperatividade aí do seu aluno é o problema, né? Como isso afeta a sua vida? Como isso afeta os seus relacionamentos? Meninas, só tirem o áudio aí de todas vocês. Tirei já. Como isso afeta os seus relacionamentos? Como isso afeta o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Se você é professor e de repente é o seu aluno aí que você pensou, como isso afeta o seu relacionamento com o seu superior? Com a mãe desse aluno? Como isso afeta o seu trabalho? Como isso afeta a sua vida financeira? Como isso afeta tudo? Pensa em tudo aí. E escreve. Né? Você pode escrever em palavras-chave. Lá, Dani colocando, comportamento agitado na escola, impulsividade da criança, a agitação não consigo sair com ela. Gracineide. Olha aí, eu falei a hiperatividade, né? Que era um exemplo aqui meu simbólico, né? Não é a realidade que eu vivo aqui com o meu filho, mas é a realidade da grande maioria das mães aí que eu ensino, né? Meu filho não tem estímulo para estudar, principalmente agora na pandemia, né? Então, olha só,
escreve esse problemão aí e os desdobramentos dele, né, gente? Então, quais outros probleminhas esse problemão te causa no seu dia a dia? Né? Vocês conseguiram anotar? As meninas que estão pelo Zoom, eu vou pedir para todas vocês abrirem as câmeras, né? Porque a gente consegue, eu consigo visualizar se vocês estão concluindo aí, né? Com êxito, né? Sempre peço para vocês fazerem um sinalzinho aí e tal. Se vocês ficam todas com a câmera fechada, quem quiser ficar com a câmera fechada, ok, né? Aí só coloca um okzinho aí para mim pelo chat. Também, olha só, muitos casos, né, gente? Eu acho que não foi por acaso que eu peguei esse exemplo da agitação, né? Que me veio à mente esse exemplo da agitação. Nada é por acaso, né? Temos muita gente falando aí sobre agitação. Mas beleza, você conseguiu escrever aí, né? Conseguiu escrever pelo menos umas 5 coisas, né? Que isso atrapalha você no seu dia a dia? Ok. Agora a gente vai para uma segunda parte, né? Desse nosso exercício. E eu quero que você desenhe. Se você escreve pequenininho, né? E de repente sobrou espaço, aí você é bem sucinto, você conseguiu colocar palavras-chave. E sobrou algum espaço na frente aí da linha, né, que você escreveu, você pode só colocar um tracinho e a gente vai fazer essa segunda parte do exercício na frente do que você escreveu. Se não, eu quero que você desenhe como se fosse um sol. Sabe aquele sol de criança mesmo, que a gente faz uma bolinha e alguns pauzinhos assim? Bem simples. Quero que você faça um sol aí na sua folha, tá? E dentro desse sol, você vai escrever esse seu problemão, né? Dá um nome para ele, um nome único aí para ele, por exemplo, agitação. Coloca lá. No meio desse sol, né? Deixa eu até ver. Quem já desenhou? Não, deixa eu desenhar aqui, eu vou mostrar para vocês, acho que é mais fácil. É coisa assim, bem simples, igual de criança mesmo, tá, gente? Estão conseguindo ver? Bem simplesinho, tá? Você pode fazer grandão, pequeno, enfim. E aí, o que você vai escrever, né? Nesse seu sol aí. Para cada uma das coisas que você listou como um desdobramento aí desse seu problemão, né? As consequências dele, como ele afeta aí a sua vida, eu quero que você pense numa possível solução. O que é que você pode fazer num curto espaço de tempo aí para conseguir resolver esse pontinho. Vamos supor, vocês podem escrever para mim, para ficar mais fácil aqui as minhas exemplificações, tá? Por exemplo, vamos supor que você escolheu aí agitação, eu vi que muita gente realmente escolheu isso. E aí vamos supor que você fale assim, por conta da agitação ele fica muito, ele não consegue se concentrar na sala na hora da aula. Tá, esse é um dos problemas. Agora vamos pensar na solução. O que você, como mãe ou como professora, deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui para não ficar pitando enquanto a gente fala. O que você, como mãe ou como pai ou como professor, pode fazer para ajudar essa criança especificamente nesse ponto? A fazer com que a agitação dela não atrapalhe na hora da aula, por exemplo. Tá? Então, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse sol que você desenhou e em cada tracinho desse, você vai escrever uma solução. Uma solução para cada ponto que você anotou aí em cima. E se de repente você anotou só uns 3 pontos, eu quero que você pense em mais soluções, tá? Pensa, e aqui não tem certo e errado, tá, gente? O que vier na sua cabeça você escreve, é meio que um brainstorm, tá? O que vier de possível solução, mesmo que você não saiba exatamente se vai dar certo, se não vai, escreve. Minha filha está com atraso na fala. Estou muito preocupada com ela, tem 3 anos. Então vamos lá, Mara. É esse problema aí que você pegou para a gente trabalhar hoje? Então coloca aí ele no centro do seu sol, né? E encontra possíveis soluções para você conseguir ajudar a sua filha nisso, né? Será que uma solução, de repente, poderia ser procurar uma fonoaudiólogo?
Uma outra solução seria você tentar interagir com ela de outras maneiras, estimulando a fala. E se quando ela te pedir um copo de água, você não der enquanto ela não conseguir falar? Será que se ela passar sede por meia hora, ela não vai se esforçar mais aí para tentar falar esse água ou copo, enfim? Pensa em possíveis soluções que estejam ao seu alcance, né? Se você não tiver muito certeza se está ao alcance, não está, escreve. Depois a gente vai avaliar isso, tá? Boa noite, meninas, para quem está entrando. Né? Então, quem está entrando, nós estamos fazendo um exercício hoje. Nós estamos aqui na terapia, né, do Reconectando, fazendo um exercício e com papel e caneta. Então, já peguem aí o papel e a caneta de vocês, tá? E elejam um problema aí que vocês querem trabalhar hoje, algo que está afetando bastante a vida de vocês. Escreveram pelo menos 5 soluções? Quem escreveu pelo menos 5 soluções? Só uma solução? 7 soluções. Ok, maravilha. Quanto mais solução, melhor, né, gente? Porque aí você tem como escolher. Quer mostrar, Socorro? Ah lá, olha que bonitinho ficou da Socorro. Muito bom. Então, olha só. Nós pegamos um problema, a gente escreveu esse problemão, né? Gente, quem só conseguiu 2, pensem mais aí. Mas tudo bem, vocês podem fazer isso depois também, tá? Para a gente conseguir fluir aqui no exercício, vocês podem pensar nisso depois. Percebam que é muito mais fácil a gente descrever o problema do que encontrar uma solução. Perceberam? Quando eu falei para vocês, escreve aí como que isso afeta a sua vida. Eu só vi a gente assim, escrevendo. As pessoas que eu consigo ver, né? Claro. Por quê? Porque a gente é condicionado durante a nossa vida toda a focar no problema. Quando eu foco no problema, eu só consigo ver o problema. E é claro que eu vou saber muito mais sobre esse problema. Eu sou craque no problema. Só penso nele. A gente raras vezes é estimulado a pensar numa solução. Por isso, esse é um exercício um pouco mais difícil para a gente, um pouco mais dinâmico, né? E é justamente para isso que vocês estão aqui hoje, né? Para botar a cachola aí para funcionar. Então, é um pouquinho mais complicado a gente pensar na solução. Só que, olha só, a gente não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo. Tenta pensar aí agora. Vou falar duas imagens aí para você. Pensa num elefante branco, num fundo azul. Lembra lá quando você... Ai, gente, vou entregar a minha idade agora, hein? Na minha época de criança, tinha aquela historinha do Dumbo. E aí eu sempre imaginava o Dumbo voando, né? Com aquelas orelhas enormes, assim, naquele céu azul. Imagina o Dumbo voando no céu azul. Se você não sabe quem é o Dumbo, isso significa que você é muito mais novo do que eu. Mas tudo bem, imagina um elefante branco num céu azul. Agora, imagina uma galinha azul num fundo vermelho. Imagina que ela está num pasto aí, lá ao longe tem aquele sol, né? Aquele pôr do sol bem avermelhado. Agora imagina essas 2 imagens ao mesmo tempo. Dá um tchutchu aí ou não dá? Dá um piripaco na cabeça? Você consegue visualizar ao mesmo tempo o elefante branco no céu azul e a galinha azul no jardim lá, no pôr do sol? Não consegue. No máximo que vai acontecer é ficar oscilando cada imagem, as 2 imagens aí na sua cabeça. E se você for passando isso muito rápido, você pode até ter a impressão de que elas estão se misturando, mas elas não vão se misturar. Mesmo que você tenha um pensamento muito acelerado, elas não vão se misturar. Por quê? Porque a gente só pensa uma coisa por vez. Então, ou eu estou pensando no problema, ou eu estou pensando na solução. E isso é uma coisa boa. Por quê? Significa que se eu concentrar na solução, se eu mantiver o meu pensamento na solução, eu tiro o foco do problema.
coloco foco na solução, então provavelmente eu vou encontrar essa solução, né, gente? Eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, tá? Que estão aqui pelo YouTube, porque a gente precisa prosseguir aqui com o nosso exercício, tá bom, gente? Então, vamos lá. Pensamos em algumas possíveis soluções. Mesmo que não conseguiu encontrar muitas, aí você já encontrou pelo menos uma, certo? Pelo menos uma. Depois você vai ter que encontrar pelo menos 5. Tarefa de casa aí, para quem não conseguiu chegar nas 5. Beleza. Agora você vai fazer um segundo sol aí na sua folha. E nesse segundo sol, desculpem, nesse segundo sol, você vai escrever o nome da pessoa que é o centro desse problema. Quem escreveu assim, é a agitação do meu filho, é a agitação do meu aluno, você vai escrever o nome do seu filho, o nome do seu aluno, no centro aí desse problema. De repente você pensou no chefe, de repente você pensou no marido, de repente o problema é algo com você mesmo. Se for algo com você mesmo, você vai escrever o seu nome no centro desse sol, tá? E faz aí, né, as perninhas aí desse sol, como a gente já mostrou. E eu quero que você pense o seguinte agora. Eu quero que você encontre pelo menos 5. Gente, o ideal seria 10, né? Mas senão ficaria muito extenso o nosso exercício. Pense em pelo menos 5 coisas porque você é grata pela vida dessa pessoa que você escreveu aí no centro. Se for você, você vai encontrar aí, né? 5 coisas porque você é grato pela sua própria vida. Senão, você vai pensar na vida dessa outra pessoa. E eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem. Enquanto isso, vou lendo aqui alguns comentários. Sônia, responde, por favor. Vou tentar encontrar a sua outra aqui. Meu filho tem 5 anos, ele fica me desafiando o tempo todo em tudo. Resposta na ponta da língua. Já não estou mais aguentando essa situação. Já estou pensando no psiquiatra. Então, vamos lá, Sônia. Você colocou, escreveu esse problema aí na sua folha? Escreveu aí quais são os desdobramentos disso, né? Como que isso afeta a sua vida? Um pouquinho, você já falou aí, né? Você anda extremamente estressada, esse é um dos pontos. Colocou o nominho dele no centro desse sol, né? Pensou em soluções aí para como você resolver isso? Uma das soluções você colocou aqui, estou pensando em procurar o psiquiatra. Avalie outras possibilidades, né? Antes de procurar o psiquiatra também, tá? Encontre outras soluções. Aí você vai olhar para todas elas e você vai conseguir julgar qual delas é mais favorável aí para você, tá bom? E vamos continuar o exercício, porque pode ser que você tenha algumas boas ideias aqui hoje de como resolver isso, tá bom? A Sueli também está colocando. Todo mundo conseguiu colocar aí pelo menos 5 motivos de gratidão pela vida dessa pessoa? Beleza. Agora você vai fazer um outro sol. A gente vai fazer vários sols aqui hoje, sóis aqui hoje. Acho que os professores de português de plantão aí me corrijam. Só que agora, no meio desse sol, você vai escrever aquele problemão. Né? Aquele problemão que você escreveu lá em cima, logo no início do nosso exercício, a agitação. Você vai escrever isso aí no meio do seu sol. E você vai pensar e vai escrever, no mínimo, 5 motivos de gratidão por você ter este problemão na sua vida. Motivos de gratidão aqui eu quero que vocês associem com o seguinte: pensa em quais benefícios esse problema já te trouxe. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está falando da agitação, né? Quem colocou aí isso como problema central. Eu acho que a minha internet caiu aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí pelo Zoom? Tá. Alguma coisa aconteceu aqui na transmissão do YouTube, não sei se o pessoal está me ouvindo, então me falem aí, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Quais benefícios? O que de bom? Qual seria o lado positivo deste problema? Obrigado, Janaína.
qual seria o lado positivo? O que de bom esse problema já trouxe para você? Então, imaginando nessa agitação, por exemplo, vocês que já fazem parte da comunidade do Reconectando Pais e Filhos, você veio parar aqui por quê? Provavelmente por causa dessa agitação aí do seu filho, ou por causa, né, desse problemão aí que você escreveu. Só que olha só, vocês já estão numa jornada que provavelmente você já adquiriu algum autoconhecimento. Você já adquiriu também um pouco de autocontrole. Se não fosse esse problema tão evidente, talvez você nunca tivesse buscado essa ajuda e você nem estivesse conquistando uma vida, né, mais próxima do seu filho ou do seu aluno, né, no caso da Jurema, que está aí. Então, pensa em todas as coisas boas que esse problema já te proporcionou e escreva nesse seu terceiro sol. Acho que conseguimos voltar pelo YouTube, né? A Sueli está falando aqui. Enquanto vocês escrevem, meninas. Beth entrou agora, Beth? Ou já estava aí? Entrou agora? Pega papel e caneta. Acho que você vai precisar fazer a primeira parte do exercício depois assistindo o gravado, mas pega papel e caneta. E pensa aí num problema, né? Num problemão aí que você quer resolver, ou pelo menos ter uma luz no fim do túnel hoje. E aí a Sueli está colocando aqui, eu estou em busca de soluções, já tenho exercitado a paciência, sabedoria para lidar com cada situação e levando ele na terapia e ainda assim está difícil. Então vamos lá, Sueli, eu estou te propondo aqui pensar em mais soluções, né? De repente só a terapia não está sendo suficiente para ele. Será que não seria interessante você também passar pelo processo de terapia? Seria uma solução, uma possível solução aí também, né? Então olha só. Deixa eu só ver aqui se normalizou. Ah, verdade. Beleza, para mim não caiu nada. Eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Para mim tinha sumido tudo do YouTube, mas agora voltou. Então, olha só, a gente já intitulou, né, o problema, a gente já analisou os desdobramentos desse problema. Tô recapitulando aí, porque eu vi que entraram algumas pessoas também agora. A gente já escreveu possíveis soluções, né, para cada ponto aí que você listou de desdobramento desse problema, como isso afeta a sua vida, a gente pensou numa possível solução. A gente já encontrou alguns motivos de gratidão pela vida dessa pessoa, que é o centro aí do seu problema, e alguns motivos de gratidão por este próprio problema, certo? Agora, eu quero que você pense qual é a porcentagem de controle que você tem sobre essa situação. Aqui é mais ou menos assim. Se você for o centro do seu problema, então de repente você está aqui e você escolheu o seguinte problema. Eu sou ansiosa, por exemplo. Sou uma pessoa muito ansiosa, esse é o meu maior problema, é o problema que eu escolhi para trabalhar aqui hoje. Então você é o centro do próprio problema, certo? Se você é o centro do problema, certamente você tem 100% de controle sobre essa situação. Se você tem 100% de controle sobre essa situação, você tem 100% de chance de resolver esse problema. Agora, se esse problema ele é focado em outra pessoa, né? Então, quem colocou aí, é o meu aluno, é o meu filho, esse problema não envolve só você. Então, provavelmente você não tem 100% de controle sobre essa situação. Certo? Eu quero que vocês entendam qual que é a porcentagem de controle que você tem sobre essa situação. Enquanto vocês pensam, eu vou exemplificar um pouco mais. Para ajudar vocês aí, quem, né, não sabe muito bem avaliar isso. Até mais ou menos uns 8 ou 10 anos de idade, a criança, ela é basicamente um reflexo do que os pais e os professores são, né? Então, se eu, como pai, mudo o meu comportamento, eu também mudo o comportamento do meu filho. Quem está aqui, que já aderiu ao protocolo alimentar, sabe que essa questão da agitação, da hiperatividade, é um ponto importante para a gente controlar essa hiperatividade, é justamente a gente adequar a alimentação dessa criança, certo? Criança, adulto, né? Quem é que seja aí que tem o TDAH. Então, você como mãe, será que a parte da alimentação
Não é responsabilidade sua? Quem é que compra o alimento? Quem é que prepara o alimento? Né? A não ser que já seja aí de adolescente para cima, provavelmente é você quem compra e prepara esse alimento ainda, né? Cíndia só compra agora o alimento, né? A filha dela já está preparando aí pelo menos os pãezinhos do café da manhã. E ela tem 8 anos, né, Cíndia? 8, se eu não me engano, é 8 anos. Então, assim, pensa em tudo que está sob o seu controle. E claro, né, gente? Então, quando a criança ela é até uns 8, 10 anos, provavelmente você tem o maior controle dessa situação, mesmo sendo ela o centro do problema. Passou de uns 10 anos, a gente fala que a criança ela já tem o senso crítico dela formado e provavelmente uma mudança de comportamento também vai depender muito dela. É claro que essa parte da alimentação ainda vai ficar para a mãe, né? Mas a parte do comportamento, né, da intervenção do comportamento, vai depender um pouco da criança também. Conforme essa criança vai crescendo ainda mais, vamos supor que ela já chegou na fase adulta, tá lá, 18 anos, né? Não sabe ainda se é adolescente, se é adulto, 18 anos. Mas ela também, você já não tem mais tanto controle sobre ela. Vamos supor que você já entendeu que toda vez que ele assiste TV, por exemplo, ou que ele joga muito no celular, ele fica mais agitado. Só que ele não percebeu isso ainda. E de repente ele já tem o transtorno opositor aí junto, ou tem uma desobediência já bem agravada, e você não consegue simplesmente falar isso para ele. Quando você fala que toda vez que ele fica no celular, ele fica mais agitado, ele simplesmente não aceita. E provavelmente nessa idade ele já é maior que você, né? E você não tem simplesmente como tomar o celular da mão dele. Ou você consegue isso conversando com ele, ou nada feito, né? E é ele quem vai decidir se ele vai parar de usar o celular ou restringir o uso dele do celular ou não, né? Então, essa parte não vai competir a você não tem controle sobre isso, certo? Tá. Entendeu aí? Coloquem para mim. Eu vi que algumas pessoas colocaram. Quem tá pelo Zoom, né? Pela câmera que tá com a câmera aberta, que eu consigo ver, vocês podem fazer com a mão aí. Quantos por cento vocês identificaram que vocês têm de controle sobre essa situação? 20, 30, 50? Vai fazendo aí 50%. Jurema. Qual mão? Faz com a mãozinha aí quanto que você identificou. Quanto que você tem de controle dessa situação. Beleza, beleza. E aqui o pessoal também tá... Ela tá com 10 anos, né, Cíndia? Não sei porque que eu fico sempre com 8 na cabeça. Tá, 60%. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Coloquem aí, 75%, ótimo, 50%, muito bom. Por que é importante, gente, eu ter clareza da minha porcentagem de responsabilidade nisso? Porque olha só, a partir do momento que eu sei o que compete a mim, né, fazer para eu conseguir resolver esse problema, eu consigo me dispor a realmente fazer tudo isso. Vocês já pensaram em algumas soluções aqui, né? A Beth que entrou depois, ou quem entrou depois aí, né, vai precisar pegar essa parte do exercício. E lembrando que essa terapia, ela fica gravada para vocês por 24 horas aqui nesse mesmo link, tá? Mas depois dessas 24 horas, ela vai estar disponível somente lá dentro da nossa comunidade do Reconectando, tá? Lá dentro da comunidade do Facebook. E então, olha só, ó, tem gente que colocou aí 100% de controle, 75, 50, 80, muito bom. Uma vez então que eu sei o que eu preciso fazer, e vocês já pensaram em possíveis soluções, o que eu preciso então de fato fazer? Eu preciso entrar em ação. Eu já sei o que eu tenho que fazer para resolver. Ou já tive pelo menos algumas ideias aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer. Eu preciso ir, né? E entrar realmente em ação. Sem ficar pensando muito, né, gente? Porque quem pensa demais não executa. Às vezes, e quem pensa muito corre o risco de a gente cair naquela armadilha da nossa mente, né? Da nossa mente começar a desviar o nosso pensamento para não encontrar a solução. Porque lembra que a nossa mente consciente, uma das maiores funções dela é economizar energia. Se ela está vendo que você vai gastar muita energia para resolver um determinado problema, ela simplesmente tira o seu foco do problema. Ou melhor, da solução. Ela não quer que você gaste energia, ela não quer que você vá para esse caminho, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerenciar o nosso
pensamento. A gente precisa falar, não, opa, deixa eu pensar aqui, será que eu não tenho mesmo como resolver isso? Será que se eu resolver isso não vai ser melhor para mim? Talvez não seja melhor agora, seja bem desconfortável eu mexer nessa ferida, mas a longo prazo ou médio prazo, né? Isso vai acabar me ajudando. Então, eu quero que você avalie aquelas possíveis soluções que você escreveu lá no segundo passinho desse nosso exercício. Dá uma lidinha aí rapidinho. O que é dessas coisas que você já está colocando em prática? Quero que você faça uma bolinha, um xizinho, alguma coisa aí nas coisas que você ainda não está colocando em prática, mas que você poderia. Faz uma marcaçãozinha aí. E dessas coisas aí que você anotou, que talvez tenha algumas aí que você já iniciou, né? Por exemplo, eu sei, Alessandra, que a parte da alimentação é importante, eu já iniciei o protocolo aqui em casa. Não está 100% ainda, mas já iniciei. Então, já é uma coisa que está meio caminho andado, né? Mas, de repente, tem coisas que você anotou aí que você nem começou ainda. Dessas coisas que você nem começou ainda, o que é que você poderia começar a fazer já a partir desta semana? Se dê um prazo, até sábado, que domingo já é semana que vem. Até sábado. O que é que você pode começar a colocar em prática? De repente, com pequenas ações, né, gente? Começar pequenininho aí para depois crescer. Pessoal, quem está entrando agora, vocês vão precisar pegar o exercício do início, tá? Porque eu não tenho mais como repassar todos os pontos que a gente já falou. Quem está entrando agora aí, aproveita e já se inscreve no canal também, se você ainda não fez isso, né? Vamos ajudar a gente aqui a crescer esse canal, que ele é novinho. Estamos com pouco tempo aí, acho que pouco mais de um mês que estamos movimentando ele. Então, me ajudem aí. Conseguiram perceber? Quem conseguiu eleger pelo menos uma coisa que você consegue colocar em ação, tirar do papel, né? Essa semana. Quem? Maravilha. Muito bem. Ótimo. Aí nessa coisinha você vai fazer um sinalzão aí, né? Ou então você pega um marca-texto e grifa ela aí para você não perder essa solução de vista. E se comprometa. Se comprometa a realmente colocar isso em prática, né? Se comprometa com você, se comprometa, se possível, com alguma... Comenta aí, né, com alguma pessoa que está do seu lado. Quem está aqui que faz parte da comunidade, eu quero que você, assim que a gente terminar a aula, você corra lá no grupo e você escreva: hoje eu me comprometo até o final dessa semana colocar isso em prática. Porque aí a gente vai... O que a gente faz, gente? Quando a gente tem uma comunidade e a gente se compromete publicamente, a gente fica meio envergonhado de dar para trás. Isso é um incentivo, né? Ajuda a gente a realmente colocar aquilo em prática, porque você fala, poxa, a Jurema falou que ia fazer não sei o que lá com o aluno dela, e poxa, ela já fez, ela já colocou aqui que fez, então deixa eu correr com o meu também, para o meu lado não ficar feio, né? E aí a gente consegue ter esse incentivo a mais, então fica aí o desafio para vocês, meninas. Suzana, você entrou agora? Porque se você entrou agora, você vai precisar pegar o exercício lá do início. Mas a pergunta foi: qual dessas soluções que você escreveu lá no início do exercício você pode começar a colocar em prática a partir desta semana, tá? Algo simples, né? Algo simples. Ok. Agora eu quero que você avalie se você já sabe a sua porcentagem aí de responsabilidade na solução desse problema, certo? O quanto compete a você conseguir a solução desse problema. Será que a gente tem como aumentar um pouquinho essa porcentagem? Como que a gente consegue aumentar a minha porcentagem de controle, de domínio aí sobre essa solução? Vamos chamar essa solução do nosso objetivo? É o que a gente quer conseguir, né? Eu estou com a agitação do meu filho aqui, ou do meu aluno, eu quero conseguir uma tranquilidade para ele. Esse é o nosso objetivo, né? Como eu faço para aumentar
a minha porcentagem de controle sobre todo esse processo, né? De conseguir a tranquilidade para ele. Quem tem sugestões? Jurema, me dê uma sugestão. Libere a sua câmera e me dê uma Oi, sugestão. desculpa. É que aqui o telefone está lento ainda. Ah. Então, eu acho que assim, a maneira da gente poder estar melhorando é fazer repetitivas vezes até que se torne um hábito, Tá. né? E tentar procurar ainda achar outro tipo de solução que chame bastante atenção, né? Legal. Eu vou dar um exemplo. O meu aluno gosta muito de jogos. Ele se interessa quando a gente faz alguma coisa que vai ensinar ele através da forma de jogos. Então, o que eu faço? Eu uso jogos para ensinar aquela habilidade, vamos dizer assim, que eu quero que ele aprenda. Legal. É uma ideia, né? Muito bom. Olha só o que a Jurema falou aqui pra gente. Eu observo a situação e eu encontro outros artifícios, eu encontro outras maneiras de ajudar essa criança, seja meu filho, seja meu aluno, né? Quando você faz isso, você está fortalecendo o que, na verdade? A sua liderança sobre ele. Você está estreitando esse relacionamento, né? Então, o relacionamento, para quem não sabe, já é o segundo nível da liderança. Temos 5 estágios, né, da liderança. E quando a gente alcança o 5º estágio, a gente alcança aquela obediência plena e tranquila da criança, né? Que eu acredito que seja a realidade de muitas de vocês aí, ou não, né? Se você não vive, né, uma realidade de obediência da sua criança, é porque você não conquistou a sua liderança sobre ela, né? E a gente tem como fazer isso, né? É muito mais simples do que a gente imagina. É trabalhoso, mas é muito mais simples do que a gente imagina e vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, a gente consegue fortalecer esse vínculo, né? Até quem Sueli usou exatamente essa palavra aqui. A gente consegue fortalecer esse vínculo porque eu sei o que ele gosta. Mas por que eu sei o que ele gosta? Porque eu observei isso e eu estreitei justamente esse meu relacionamento com ele, né? Então, a gente tem sim, mesmo sendo um adolescente já, mesmo sendo uma criança opositora, ou mesmo sendo já um adulto, a gente tem como aumentar o nosso nível de liderança sobre essa pessoa, aumentar o nosso nível de influência sobre essa pessoa. Então, eu quero que você escreva aí agora para mim uma única coisa, uma única ideia do que você pode fazer para aumentar o seu nível de influência sobre essa pessoinha, né? Que você colocou aí no centro do seu problema. Se você anotou que o centro do seu problema é você mesmo, então você pode pensar em autoliderança, né? Em autocontrole, em autoinfluência. O quanto as outras pessoas têm influenciado o que você faz e o quanto você pode aumentar a sua influência sobre você mesmo, tá? Isso também é bastante válido. Temos alguns comentários legais aqui. Enquanto vocês pensam aí, né, do que... Mesmo que vocês não saibam, gente, mesmo quem tá aqui, se você ainda não faz parte da comunidade do Reconectando, ou você não conhece muito bem essa linguagem de poder de influência, de liderança, pensa com as ferramentas que você tem aí, né? Como é que você pode aumentar o seu poder de influência sobre essa pessoa aí, tá bom? Eu me comprometo a colocar para ele pintar mais que ele gosta e jogar Lego. Muito bom, Priscila. Muito bom. Então é isso. E aí, olha só. Legal. Nós já conseguimos visualizar o problema. Nós conseguimos entender como isso afeta a nossa vida. Nós conseguimos entender quem é que está no centro desse problema. Nós conseguimos entender que esse problema ele também tem um lado positivo, né? Trouxe alguns benefícios aí para você já, provavelmente. E se não trouxe, gente, nenhum benefício para você, e eu arrisco dizer que 100% dos problemas que a gente tem um lado positivo, né? Nem que seja um lado de aprendizado. Talvez você ainda não tenha enxergado isso, né? Aí é só uma questão de você parar e observar. Mas só o fato de você estar aqui,
né? Mesmo que você ainda não sabe nada de intervenção comportamental, não faça a menor ideia, Alessandro, do que está falando aí de alimentação para TDAH, faço a menor ideia de como resolver o meu problema, mas você está aqui. Você veio buscar uma solução, né? Você veio buscar uma ajuda. Se você veio buscar uma ajuda, uma solução, quem procura, acha, né? Minha mãe já dizia. Quem procura, acha. Vai procurar, menina. Se você procurar, você vai achar, ela falava para mim. Quem procura, acha. E você tá aqui, você vai encontrar essa solução para você, né? Então, já é um lado positivo. A gente encontrou esse lado positivo. A gente tem clareza sobre o seu controle, a sua porcentagem de controle sobre esse problema. E a gente teve aí alguma ideia de como a gente faz para aumentar ainda mais, né? Quem não conseguiu, quem não tem 100% de controle sobre como conquistar essa solução, né? Não só sobre o problema, você teve alguma ideia de como aumentar pelo menos um pouco essa sua porcentagem de controle, sabe? Certo? Vale demais, tudo valendo muito a pena cada estágio. Aí a Cíndia hoje não conseguiu acessar as aulas, ficou desesperada, achou que o mundo ia acabar, né, Cíndia? Calma, mulher. Para aumentar a porcentagem, vamos mudar alguns hábitos com a prática de esporte, exercícios físicos e aumentando o vínculo e a liderança. Muito bom, Sueli, muito bom. Isso mesmo. Beleza. Agora eu quero que você dê uma breve lida em tudo que você escreveu aí. Só para a gente ter essa visão geral aí do problema e da solução, tá? Dá uma lidinha aí, 30 segundos para você fazer essa recapitulação aí. Estou fazendo silêncio propositalmente para você se concentrar aí. Olha só. Meu filho Arthur agora toca violão e começou sozinho, substituindo os videogames. É muito bom. Nossa, que alívio, né, Sônia? Que alívio, muito bom. Eu já não tenho mais calma, me irrito com tudo o que ele faz. É lidar, eu não sei se você entrou agora, né? Então, se você entrou agora, você vai precisar rever este exercício lá do início, tá? Porque eu tenho certeza que se você fizer esse exercício certinho, do começo até o final, vai dar uma luz no fim do túnel aí, tá? Aí, agora que vocês deram uma breve revisada em tudo que a gente escreveu, eu quero que você verifique se você realmente está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Tudo o que compete a você fazer para alcançar essa solução, para resolver este problema, né? Diante aí das coisas que você já percebeu da sua porcentagem de controle sobre isso e das soluções, né? Que estão aí ao seu alcance e que são sua responsabilidade, né? Estão dentro aí dessa sua porcentagem de controle. Você tem feito tudo o que você pode fazer para produzir esse resultado? Para resolver este problema? Sim ou não? Quem está aí pelo Zoom faz sim ou não. Não tem problema nenhum, gente, se você perceber, né? Tem gente fazendo assim. Não tem problema nenhum você perceber que, de repente, você não está fazendo tudo que está ao seu alcance. Porque lembra que eu falei no início? A gente tende tanto a focar só no problema que a gente nunca para pensar na solução. De repente, só agora você parou para pensar na solução, né? E você não tinha se dado conta, talvez, até agora, de que, poxa, a solução era mais fácil do que eu pensava. Né? Então, poxa, será que se eu só dedicar um tempinho a mais aqui todo dia com meu filho, eu não vou resolver esse problema? Será que se eu não parar, observar, tentar encontrar o que ele gosta, a maneira como ele aprende mais fácil, né? A Jurema falou um pouquinho sobre isso, não sei se hoje ou esses dias aí lá no nosso grupo. Será que já não é uma solução, né? Ou pelo menos um começo aí da gente encontrar a solução, né? Suzana, podemos fazer alguma troca
Troca como, Suzana? Pode escrever aí o que você quiser escrever, mulher. Boa noite para quem está entrando agora. Vocês precisam assistir a aula do começo, que a gente está nos momentos finais do exercício aqui, tá? Falta só mais uma parte aqui do nosso exercício. Então, olha lá. Até é desgastante, a gente vive para eles praticamente, pois a gente fica irritada, mas e não aceita, né, as críticas. Então, problema vocês já sabem decora e salteado, né? Por isso que eu não gastei muito tempo nele hoje. A gente tem que gastar a nossa cachola, né? Colocar a nossa cachola para funcionar no que a gente não está acostumado, né? Que é pensar justamente na solução. Então, olha lá, vamos para a última parte aqui do nosso exercício. Quem colocou aí que não está fazendo tudo o que pode fazer para alcançar esse resultado, para resolver esse problema, ou que, estou fazendo mais ou menos, poxa, tinha algumas coisas aqui que, de repente, eu não tinha me dado conta que era minha parcela de responsabilidade nisso. Beleza, agora você se deu conta. O que a gente precisa fazer, então? Colocar em prática, né? Porque eu saber a solução e deixá-la no papel também não vai resolver nada, né, gente? Eu preciso colocar isso em prática. Então, eu gostaria também que você se comprometesse, né, a colocar essas coisas aí que você escreveu em prática. Você se comprometeu com uma coisa. Colocar uma dessas soluções aí em prática até o final desta semana. Para as demais, você pode colocar outros prazos aí, mas se comprometa, né? Se comprometa. Quem tem hiperatividade pode ocorrer junto com a síndrome de Asperger? Pode, sim, são comorbidades frequentes, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas podem coexistir, tá bom, Cris? Então, olha só. Você entendeu o que é que você precisa fazer para alcançar essa solução? Mesmo que você tenha chegado a uma conclusão que você nunca vai ter 100% de controle desse processo, de repente lá o seu filho já é adolescente, ele já toma as próprias decisões dele, mesmo você aumentando o seu nível de influência sobre ele, tem uma parcela lá que vai ser ele. Tem uma parcela lá que, poxa, eu não tenho, Alessandra, como decidir por ele. Eu tenho como ensinar para ele o caminho, eu tenho como influenciá-lo, né, de maneira positiva a tomar as melhores decisões, mas de fato quem vai decidir o que ele vai fazer é ele, né? Ok, não tem menor problema nisso, né, gente? O que eu preciso fazer a partir do momento que eu tenho real consciência de tudo que está ao meu alcance? Aquilo que está ao meu alcance, aquilo que faz parte da minha responsabilidade, eu tenho que garantir que eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Não o que eu quero fazer, não o que eu acho que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Porque se você não fizer, não adianta outra pessoa fazer. A responsabilidade é sua. A parcela de controle dessa situação é sua. Então, quem tem que fazer é você, certo? E quando eu tenho consciência da outra parcela, né, que eu não tenho controle sobre aquilo, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu simplesmente descanso. Porque olha só, imagina que você está, deixa eu só tomar uma água aqui antes. Vamos pegar um problema corriqueiro e bem simples para vocês entenderem isso aqui. Imagina que você está indo para uma reunião de trabalho, né? Uma reunião lá, de repente a Jurema está indo lá para uma reunião com os pais, uma reunião importante que ela conseguiu marcar, beleza. Ou você está indo para uma entrevista de emprego, sei lá, algo importante. E aí você está indo de carro e de repente aconteceu um acidente no meio do caminho, justamente naquela rua que você ia passar. E você passou por ali, você não sabia, né? E travou todo o trânsito. Você não consegue ir para frente nem para trás. E você não tem controle sobre isso, porque não depende de você tirar o carro que bateu lá, né, da frente. Você não pode abandonar simplesmente o seu carro ali, porque se a hora que o trânsito voltar a andar, você vai ter que arrancar o seu carro dali, né? Você não tem o que fazer. Não faz parte do seu controle essa situação. O que está sob o seu controle nessa situação?
a maneira como eu reajo a tudo que está acontecendo. Eu escolho. Eu posso escolher me estressar, eu posso ficar buzinando para ver se o carro da frente anda, mas ele não vai andar, né? Porque se eu tô travada, ele também tá. Eu posso xingar, eu posso ir lá falar com o guarda, eu posso ir lá falar com o cara da ambulância, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu posso também ligar o rádio e curtir aquele momento, entendendo que, poxa, legal, tem um momento para mim agora. Eu posso avisar também as pessoas que estão me esperando para a reunião e informá-las que eu tive um imprevisto e que, infelizmente, eu não vou comparecer a tempo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu sempre tenho uma parcela de controle dessa situação. Talvez não seja total, mas eu sempre tenho uma parcela de controle. E a parcela de controle, aquela parcela que eu não controlo, eu simplesmente não faço nada. Eu escolho aceitar que, ok, eu não tenho controle sobre isso, então deixa estar. Eu vou encontrar uma maneira de lidar com aquilo que eu tenho controle. Eu posso controlar a minha reação. Posso ficar tranquila, posso fazer do meu dia o pior dia da minha vida. Uma vez que eu entendo qual é o meu controle, minha parcela de controle sobre isso, e que aquilo que eu não controlo já está controlado, né? Vamos dizer assim, tem aquele ditado que fala que o que não tem remédio, remediado está, né? Eu aceito isso simplesmente e encontro uma melhor maneira de reagir a essa parcela que eu não tenho controle. Eu consigo produzir uma paz no meio da minha tribulação, no meio da minha dificuldade. Porque, na verdade, se vocês forem parar para pensar, o que mais estressa a gente no meio de um problema é porque a gente não está conseguindo resolver. Só que não é só que eu não estou conseguindo resolver, é porque lá no fundo você sabe, você pode não ter essa consciência, mas no seu subconsciente sabe que você não está fazendo tudo para resolver aquele problema. Porque, gente, uma vez que você fez tudo, não tem peso na consciência, entende? Se você opta por se sentir culpado por uma coisa que você não tem o menor controle, você provavelmente está disfuncional, né? Você pode aí, quem sofre de transtorno de ansiedade, quem sofre de depressão, autodepreciação, tudo isso são disfunções. Você está desfuncional. O que é que você quer saber que tem cura, Silvia? TDAH? O TDAH ele não tem cura, mas a gente consegue sim eliminar os sintomas. Por que ele não tem cura? Porque ele é genético, né? A gente não consegue alterar o DNA de ninguém. Tá lá, na genética. Só que é a genética que determina? Não. Não é a genética que determina. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu deixei no link aqui dessa aula, no link não, na descrição aqui dessa aula, o link para a nossa próxima jornada do TDAH Não é Bicho-Papão, tá? Ela vai acontecer a semana que vem, do dia 5 do dia 5 não, do dia 9, deixa eu confirmar a data aqui, do dia 9 ao dia 12, tá? De novembro vai ser a 5ª jornada do TDAH Não é Bicho-Papão. TOD é a mesma coisa, tá? O transtorno opositor é a mesma coisa, ele é genético, mas se a gente controla o que a gente chama de epigenética, a gente controla os sintomas também, tá bom? Então, a gente tem, dentro do Reconectando, né, da nossa comunidade, a gente tem inúmeras crianças que são TDAH, que são TOD, mas que não tem mais os sintomas, né? Está controlado. Sem medicação, né? Importante falar isso, sem medicação. Quem conseguiu compreender tudo isso que eu falei aqui, né? Como que a gente realmente consegue produzir essa paz interior, né? No meio ali da situação de problema. Eu vou liberar aqui para alguém, quem está pelo Zoom, eu vou liberar para alguém de vocês compartilhar um pouquinho aí né, que ideias você teve, que insights você teve aí, e eu quero saber como você está se sentindo agora. Leia lá o seu problema de novo. Primeiro que você escreveu, a primeira coisa que você escreveu aí na sua folha. Leia ele de novo. Olhando para esse problema agora, será que ele está do mesmo tamanho que antes? Será que ele está um pouco menor? Será que ele cresceu? Como que você vê esse problema agora, né? Podemos fazer uma troca com a criança que
que se comportar, poderemos brincar ao final do dia? Entendi sua pergunta, Suzana. Pode, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, tá? Eu acho que é uma troca legal, a gente chama isso de recompensa, porém a gente não pode privar a criança de brincar com a mãe, né? Eu acho que você está se referindo aí ao seu filho. Você não pode condicionar esse momento de interação entre vocês dois só como uma recompensa. Isso tem que acontecer em vários momentos durante o dia, ou em pelo menos um momento durante o dia aí, ou durante a semana. E como um extra, você tem um momento especial de brincadeira ali com ele. Se ele cumprir todos os acordos que vocês fizeram ali, ele vai ganhar essa recompensa extra, tá? Porque toda criança precisa do nosso tempo de qualidade. Independente da linguagem do amor que ela tenha. Toda criança precisa do nosso tempo de qualidade, tá? Tudo que eu quero é ter o controle. Então, olha só. Quem quer compartilhar como que foi, como que você está visualizando agora, né? Essa questão aí do seu problema. Como que você está se sentindo agora com relação a isso? Deu uma luz no fim do túnel? Vão colocando aí no YouTube para mim também, tá? Mas quem está aqui no Zoom, que gostaria de liberar o áudio aí para falar, e a gente já vai aproveitando aí e tirando algumas dúvidas que vocês tenham aí, a gente já vai fazendo um acompanhamento também, né? Vocês me falando aí qual módulo vocês estão e tal. Quem gostaria? A Jurema já falou um pouquinho, quer falar mais um pouco, Jurema? Vamos lá, pode tirar o seu áudio. Eu tô muito faladeira agora. Então, no meu caso, né, como eu sou professora, eu me senti um pouco mais aliviada, porque eu acho que, assim, o professor, ele tem 50% da atuação, porque tem os pais, né? Mas eu tenho percebido que a dificuldade maior é treinar os pais. Que eu me entendo muito bem com ele. Ele me conta as coisas, ele consegue prestar atenção, eu consigo prender a atenção dele. E, assim, tudo através, como eu falei, de jogos, de brincadeiras lúdicas mesmo, né? Legal. Só que eu percebo, assim, que os pais deveriam também ter esse tempo de qualidade com ele, não tem. Eles trabalham muito, são ótimas pessoas, mas trabalham muito, né? E a minha dificuldade é essa, em fazer eles entenderem isso, né? Que não E o adianta, que eles podem você arrumar. pode fazer para. Não sei nem se Isso. você já colocou aí, né? Acho que você já Uhum. pensou nesse ponto. O que você pensou aí de fazer para conseguir envolver os pais nisso? Não, então, eu pensei em aplicar rotina, né? E tentar casar as rotinas. Eu fiz uma rotina para o aluno e uma rotina para os pais, né? Legal, Aonde legal. eles se cruzam, sem eu precisar falar assim, olha, gente, vocês têm que fazer isso, por favor. Olha a sacada da Jurema, gente. A gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, né? Mas eu quis que você contasse aqui para o pessoal. Ela sugeriu uma rotina para a criança e para os pais. Então você percebe que mesmo ela sendo professora, ela encontrou uma maneira de aumentar a porcentagem de controle dela sobre a situação. Genial, Jurema. Muito bom. Jurema, você está em qual módulo? Oi? Você está em qual módulo? 6. Módulo 6. Jurema, eu sei que já avançou bastante aí. Quer contar um pouquinho dos avanços que você teve essa semana? Então, assim, no geral, é ter conseguido realmente dominar a situação, né? Trazer um pouco mais de conforto para a família. E agora essa foi a grande sacada de tentar cruzar, assim, a vontade da criança com a vontade dos pais, sem que a gente seja, vamos dizer assim, invasivo, né? Porque é difícil você chegar para adultos. Para criança, você fala: olha, a gente trabalha assim, vamos fazer assim. Agora, para o adulto é bem complicado, né? A gente já fica soando como se a gente quisesse ditar algumas regras, né? Por ser profissional, entendeu? Então tem que ser uma coisa assim bem sutil, bem tranquila, né? Ter o espaço aberto também para eles falarem das dificuldades deles,
né, com relação à criança. E eu acho que esse é o papel do professor, nesse sentido, né? Do professor que está especializado na área, porque também não é fácil, né? A gente Sim. chegar, para a gente que atua em sala de aula, é bem difícil, às vezes, com crianças que têm outros tipos de transtornos, têm outras dificuldades, né? Sim, olha E só, um ponto criança. bem importante, Jurema, do que você está falando, é assim, às vezes, os pais, né, poxa, eles são adultos. E muitas vezes é muito difícil a gente colocar algumas coisas para eles, porque eles podem interpretar de uma maneira errada, eles podem achar que a gente está querendo controlar a rotina deles, por exemplo, e invadir o espaço ali. Poxa, você é professor, você não é pai da criança, né? Então você tem sua limitação aí. E olha só que legal. Uma vez que a gente entra, que a gente entende quais são as necessidades emocionais de uma criança, e que a gente entende que, na verdade, todo adulto, todas as birras que um adulto faz, porque a gente faz birra, não adianta você falar para mim que você não faz, todo mundo faz, eu faço as minhas aqui também. As birras de um adulto esconde uma criança que não teve alguma necessidade emocional suprida. Né? E quando a gente começa a entender as entrelinhas desses comportamentos humanos, a gente consegue dobrar os adultos com mais facilidade. Tem algumas alunas que me perguntam assim, falam, Lê, como que você consegue se comunicar tão bem e extrair, né, das alunas, tanto das mais extrovertidas quanto das mais fechadas, extrair ali a dificuldade delas e conseguir ajudar? Porque eu sei fazer essa leitura de vocês. Então, com a Jurema eu me comunico de uma maneira, com a Luciana eu me comunico de outra maneira, com a Cindy eu me comunico de outra maneira. Vocês não percebem isso, mas eu me comunico com cada uma de vocês de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu conheço um pouquinho de vocês. Conforme as coisas que vocês me dizem, conforme o que eu vejo no olhinho de cada uma de vocês, né? E isso me traz muitas informações sobre vocês. Muitas informações sobre o seu próprio comportamento, sobre os seus medos. Os nossos medos, gente, eles estão por trás de muitas ações nossas. Às vezes, um pai e uma mãe que tem um medo de rejeição, ou um medo de ser traído, ele pode se sentir muito mais acuado por um professor e de repente achar que, poxa, vai tomar um espaço na vida do meu filho que é meu, né? E às vezes a pessoa não tem a menor consciência disso, mas isso leva ela a agir de uma maneira, né? E ela simplesmente não sabe disso, mas você como profissional, se você souber fazer essa leitura, você pode ter certeza que você vai ganhar muito mais, né? Ganhar muito mais em todos os sentidos aí da sua carreira, né? Então, olha só, mais alguém, meninas, gostaria de compartilhar? A Jurema quer colocar mais alguma coisa aqui? Acabei te cortando, desculpa, tranquilo, né? Tá bom. Meninas, quem quiser falar mais compartilhar, né, com a gente como foi essa experiência, como que você vê esse problema agora? Eu tô vendo muitos comentários aqui, é só vocês abrirem o áudio aí de vocês, tá? Eu tô vendo muitos comentários aqui falando assim, olha, tá bem mais tranquilo agora, compreendi, me deu uma luz, né, no fim do túnel, várias portas abertas, né, várias portas, e conseguir ver a minha responsabilidade. Isso é uma parcela bem importante, né, bem importante, a gente ter consciência, né, da nossa responsabilidade. Não tá conseguindo acessar o link da jornada, Fabi? Pode ser que eu tenha cometido algum erro aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Não sei se eu consigo olhar isso agora, na verdade, enquanto a gente está transmitindo. Mas acessem aí, www.alessandraluizari.com. Só isso. Alessandra Luizari, do mesmo jeito que escreve meu nome aí, tá bom? Acredito que esteja aparecendo meu nominho aí do lado para vocês. alessandraluizari.com, vocês vão conseguir encontrar e fazer a inscrição. As alunas que quiserem participar da jornada também precisam fazer a inscrição, tá? Embora, gente, vocês não precisam, tá? Vocês têm todo esse conteúdo dentro da comunidade. Mas a gente sempre traz alguma novidade, né? Então fiquem à vontade também para participar. Agora eu me sinto no controle da situação, pois sou bem flexível, porém sou bem duro quando necessário.
Tenho até um pedaço de mangueira aqui que me ajuda a me impor nas horas da necessidade. Olha só, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Se eu estou precisando usar de autoritarismo, significa que, na verdade, eu não tenho autoridade sobre a criança, né? Então, para pensar aí, tá bom? São coisas opostas, na verdade, né? Autoridade e autoritarismo. Mas ninguém quer compartilhar aqui, gente? Vocês estão tímidas hoje, né? Não esqueçam da gente tirar uma foto. Às 16 horas eu esqueci de tirar foto, o pessoal ficou chateado. Então não esqueçam que daqui a pouco a gente vai abrir a câmera aí para tirar uma fotinho, tá? Todo mundo junto. Muito bom. Gente, eu fico muito feliz de poder contribuir, né, com vocês aí. Muito consciente, amei, paciência, dedicação. Eu estava sem chão. E agora, como você está, Ana? Né? Lu, quer compartilhar alguma coisa? Como que foi essa experiência para você? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Assim, eu gostei demais, eu gosto demais desses tipos de metodologia, né, que traz essa forma mais lúdica, né, que realmente, às vezes, a gente não enxerga, aí quando a gente começa a escrever, começa a desenhar, as coisas ficam mais claras, né, aí é muito, muito interessante. Hoje, literalmente, a gente desenhou, né? Foi. Apesar de não ser minha habilidade, mas aí eu coloquei do jeitinho que eu sabia, né? E eu coloquei o meu sol, eu coloquei assim, seguir uma alimentação 100% saudável. Para mim está sendo um dos maiores desafios. Aí, mais o desafio saiu, os raiozinhos, foi definindo melhor qual era o desafio, né? Que era justamente a parte ao financeiro, porque a gente sabe que esses alimentos, de qualquer forma, são um pouco mais caros no mercado, né? Dependendo do estado, né? Aí eu coloquei aqui uma variedade nas opções produzidas. Coloquei também... Já foi atrás desses alimentos, Lu, para saber se realmente é mais caro? Eu estou Porque pesquisando, sabe? Sim. Porque a gente consegue produzir muitos deles em casa, né? Os leites, por exemplo, e sai bem mais barato até do que o leite de vaca. Né? O leite de aveia. Eu comprei os leite em pó de coco, e aí eu vou começar a comprar o coco, para fazer aquela técnica de congelar o coco, né? E fazer o leite. Isso. Aí ele sai mais barato. Agora, se você comprar o leite em pó, realmente ele é mais caro. Né? Realmente O leite em pó, né? Aquele leitezinho já produzido, né? Isso. Eu vejo assim, os macarrões aqui na Paraíba não tem muita opção. Na minha cidade não tem, porque como eu não moro na capital, eu moro em Campina Grande. Então, assim, a gente tem umas dificuldades de encontrar algumas opções. Por exemplo, o macarrão que eu compro aqui é uns R$18 o pacote, que é os que Flaviana não tem alergia, né? Tá. Aí, por isso que eu pensei... Tenta ver se você encontra algum fornecedor no Mercado Livre. O Mercado Livre entrega no Brasil inteiro. Pela internet, né? Do que ir ao... Pronto, aqui eu posso até colocar uma opção aqui no financeiro, eu já vou colocar aqui, ó. Mercado Livre, já me deu uma ideia. Já me deu uma ideia. Tá vendo? Já estamos aumentando o leque aí. Aumentando o leque. Aí coloquei aqui as técnicas de fabricação, porque as técnicas eu produzindo, né? Então eu coloquei a solução pesquisar mais, né? Legal. Fazer pesquisas, cursos de capacitação, acho interessante. Aí eu coloquei... Coloca lá no grupo, Lu, do protocolo alimentar. Coloca lá, gente, preciso aprender a fazer isso, isso e isso. Porque lá o pessoal, a gente sempre compartilha bastante receita. E às vezes alguém já compartilhou uma receita que você precisa, a gente reposta lá para você. Para otimizar o tempo, né? Para otimizar, né? Aí eu coloquei também outro desafio, a questão de tempo, né? Para essa fabricação. Aí eu coloquei a solução, eu coloquei aqui, trabalhar o meu planejamento e minha organização, né? Porque o tempo envolve muito planejar e se organizar, para que dê tempo de fazer todas as atividades e para que eu possa preparar esses alimentos, né? Ter um tempo específico e que eu possa otimizar outros fatores, né? Muito bom. Pronto, coloquei isso, variedade nas opções produzidas, aí eu coloquei aqui pesquisas, né, justamente os grupos das meninas que podem dar as opções, né, então eu coloquei mais nesse sentido, aí eu coloquei os pontos positivos
de o que é que me trouxe de benefício, né? Seguir 100% essa vida saudável, especificamente a alimentação. Aí eu botei mudança de hábitos alimentares, né? Conhecimento sobre a importância desses alimentos, uma visão de futuro, porque quando a gente pensa em mudar os hábitos, a gente está pensando em ter uma sua vida, você chegar aos seus 80 anos com saúde, então é uma visão de futuro, né? Pensando justamente, né? Ter a proatividade de pensar que seu filho vai ter uma saúde, vai ter uma vida muito mais saudável, vai ser uma criança, um adolescente saudável. Sim, Eu coloquei ótimo. aqui a multiplicação do conhecimento, porque como meu pai teve AVC, então ele também já está aderindo aos protocolos também. Então, eu botei a Muito multiplicação bom, do conhecimento. Pronto, foi muito isso aí. bom. Legal. Como você se sente agora? Bem melhor, porque assim ficou mais claro, né? Como eu falei anteriormente, a gente desenha, né? Aí a gente consegue ver algumas soluções. E compartilhar é bom, eu gosto de compartilhar, porque aí a gente já, se eu não tivesse compartilhado, eu já não tinha colocado aqui algumas opções em relação a alguns desafios, o financeiro, né? Então, eu Sim, preciso participar mais dos grupos do WhatsApp, tentar conciliar meu tempo entre a plataforma e os grupos do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp, como você disse, a gente pegando a informação de uma receita, de algumas estratégias, a gente vai, esses problemas vão minimizando, né? Eu acredito sim, que com as outras mães, pais também, quando eles vão vendo outros problemas que foram aqui falados, ansiedade, então o Jurema deu a estratégia aí fazer o viés de fazer o viés da rotina da família com a criança, aí ela compartilhou, a gente já vai aprendendo com os outros. Isso é muito bom. isso. Na verdade, gente, eu acredito que uma das coisas mais ricas, né, que nós temos dentro da nossa comunidade, do Reconectando, é justamente essa troca, né? É justamente esse espírito de comunidade mesmo, né? Essa troca de experiências, mas não só a experiência, eu compartilhar as minhas dúvidas também, ou as minhas ideias, né? Gente, estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? Alguém já fez? Né? Porque quando eu vejo que tem muita gente com isso acontece muito no meio empresarial, né? As pessoas elas têm medo de compartilhar ideias. E a gente recentemente abriu um grupo sobre para a gente falar sobre educação socioemocional, acho que tem até algumas alunas lá também, para a parte dos profissionais. E, gente, nós enfrentamos uma barreira, estamos enfrentando ainda, né? Se você está aqui assistindo, você faz parte lá do nosso grupo de educação socioemocional, queria te convidar a quebrar essa barreira, né? Compartilhe suas ideias. Eu tenho compartilhado as minhas ideias lá também. As meninas também têm compartilhado, mas algumas só. Nós somos em mais de 60 ou 70 pessoas ali no grupo e 2 ou 3 só compartilham realmente as suas ideias. Por que você tem medo de compartilhar suas ideias? Tem medo que alguém roube a sua ideia? Né, gente, isso é uma ilusão. Ninguém vai roubar a sua ideia. A pessoa pode até roubar, mas ela não vai aplicar do mesmo jeito que você, porque você é você, ela é ela. Né? Então a gente vai sempre somar. Quando a gente compartilha ideias, a gente sempre vai somar. E quando a gente compartilha a nossa dúvida, a gente corre o risco, né, de alguém ajudar a gente a resolver. Então também é muito válido. E como alguém colocou aqui no comentário do YouTube, quando a gente vê, né, outras pessoas falando, a gente percebe que a gente não está sozinho, né, na nossa caminhada, que outras pessoas também passam esses problemas. Só que se ela conseguiu resolver, se a Jurema está conseguindo resolver, se a Lu está conseguindo resolver, será que eu não consigo também? Isso vai dando força para a gente, né? Então, essa comunidade nossa, o que eu acho mais valioso nela é essas trocas que a gente faz, né? Tanto aqui na aula, né, durante esses momentos aqui de tirar dúvidas, e também lá dentro do grupo, né? E agora a gente tem a Larissa, né, ajudando a gente aí também, como monitora da turma, que já entrou aí nota 10, né? Quem já teve aí algum feedback da Larissa, né? E foi positivo aí para você, né? Quem está aqui pelo Zoom. Então, olha só, depois vocês retribuam lá para ela também, tá? Ela está fazendo um trabalho muito bom. E então é isso, meninas. Mais alguém gostaria de compartilhar? Até a própria Lu mesmo, né? Acabei te cortando aí, Lu, desculpa. Se quiser complementar mais alguma coisa aqui. Socorro gostaria de compartilhar também. Quem mais gostaria de compartilhar aqui? Mais uma pessoa só, antes da gente encerrar.
Beth, Socorro. Quem ainda não compartilhou? Janaína. Tranquilo? Estão tímidas hoje? Tudo bem, gente. Não vou forçar ninguém a falar, né? Então, olha só. Como faz para participar dessa plataforma? Edilene, se inscreve na jornada do TDAH Não é Bicho-Papão, que no final dessa nossa jornada a gente vai abrir novas vagas para a comunidade, tá? E você vai poder ter acesso aí à plataforma. Para essa semana, eu vou experimentar fazer o leite de coco. Ótimo, Estela, muito bom. É o que senti, muita força positiva. Não é bom, gente? Não é bom? Por isso que eu gosto que vocês estejam aqui, né, comigo nessas terapias. E olha só, falei, né, da gente compartilhar ideias, da gente não ter medo de divulgar, de compartilhar as coisas que a gente sabe. A gente tem aberto aqui as terapias do Reconectando Pais e Filhos para que vocês possam participar também sem nem fazer parte da comunidade. Ah, Alessandra, mas por que você faz isso? Você não tem medo que as pessoas roubem a sua ideia? Começa a fazer uma terapia igual a sua? Não, gente, não tenho medo. Se alguém quiser roubar a ideia, que roube e que espalhe isso para o mundo inteiro, né? A gente vai conseguir ajudar mais gente. Então, para mim é extremamente positivo isso, tá? E se você faz parte, né, lá do nosso grupo de educação socioemocional, não deixe de contribuir, né? Não deixe de contribuir. Vocês que ficam escondidinhas também, né, lá no grupo dos alunos, não deixe de contribuir aí, colocar suas dúvidas lá, né? Você não precisa ficar com a dúvida só para você. A troca de experiência ajuda muito, né, Márcia? Muito obrigada por você estar aqui também. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham aí uma noite abençoada. Acredito que a maioria vai dormir mais tranquilo, certo? Já entendendo aí que o problema talvez não seja tão grande quanto ele parecia, né? No início. Obrigada, Lu. Concordo, sim, fazer o bem sempre. Se a gente faz o bem volta pra gente, né, gente? Então, por que não fazer o bem? O leite de coco ajuda no TDAH? Sim, Flávia, é tudo que eu consigo responder para você agora. Sim, participa da jornada do TDAH Não é Bicho-Papão para você entender melhor isso, tá bom, gente? Então, quem quiser participar, eu vou olhar o que está acontecendo com o link. Teve gente que não conseguiu se inscrever, mas é só você clicar aí, alessandraluizari.com. Só isso. Você vai deixar o seu e-mail lá. Você vai entrar, se você já faz parte de algum grupo nosso do WhatsApp, você não precisa entrar em outro grupo, mas você precisa deixar o seu e-mail lá e fazer a inscrição, certo? Então é isso, amores. Ótima noite para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A foto, abram as câmeras. Porque quem não abrir a câmera também não consigo fazer sair na foto, né, gente? Milagre eu ainda não faço. Ainda não faço. Eu sei que bastante gente já saiu, né? Pessoal assim, faço terapia, já sai e vai embora. Não tem problema, mas aí não sai na foto, né? X. Beth, vai abrir sua câmera? Sim ou não? Às vezes o pessoal sai, né? Vai no banheiro, aí esquece da vida. Vamos lá. X. Beth, não conseguimos te esperar. Deixa eu já colocar lá pra gente no nosso grupo, para eu não perder, né? Que eu sempre acabo fazendo isso. E é isso, amores. A gente vai ficando por aqui. Então, eu já vou colocar lá a fotinho, tá? Não vou perder dessa vez, gente. Então é isso. Boa noite, meninas. Durma com Deus. E quem ainda não respondeu o questionáriozinho lá de acompanhamento que eu coloquei hoje no grupo, né, dos alunos, responda, tá? Eu ainda não consegui ler, a Larissa já deu lá uma olhada, ela já respondeu algumas pessoas, mas eu faço questão de ler todos eles, mesmo que eu não responda, tá? Eu só vou responder aqueles que eu achar que precisa de alguma ajuda. Se tiver tudo ok, tá? Mas é importante para mim saber aí o desempenho que vocês estão tendo em cada momento aí do curso, tá bom, meu amor? Beijos, boa noite, gente. Boa noite aí quem tá pelo YouTube também.